Em mais de uma década, a economia alemã escolheu algumas ações com relação à política energética que agora, além da crise como um todo no mundo inflacionária, piora a sua situação. Vamos entender a catástrofe e o problema que se encontra a economia alemã, que é o carro-chefe da União Europeia. Bom, levantei alguns dados aqui, alguns gráficos que eu quero ir passando para demonstrar os pontos que eu vou falar aqui, mas basicamente eu quero dar uma introdução do problema em que se encontra, o sério problema em que se encontra a economia alemã, repassar o porquê chegou nisso, os dados que comprovam que realmente a situação está extremamente problemática e também uma conclusão falando da possibilidade de algumas saídas. Lembrando que a Alemanha é o carro-chefe da economia da zona do euro como um todo, da União Europeia como um todo, é um dos grandes exportadores mundiais, uma das grandes economias do mundo e afeta diretamente a todos, tá? Pois bem, vamos lá, vamos começar. Além da inflação que a gente sabe na Europa, que está enfrentando a mais alta dos preços nos últimos 40 anos, mais especificamente a Alemanha, com as decisões que vieram tomando nos últimos anos e mais forte na última década, fez com que eles estejam sentindo bastante mais do que outros países, principalmente com a alta dos preços de gás e energia. Nos últimos anos, a Alemanha veio diminuindo ou mudando a sua matriz energética, querendo cada vez menos depender do carvão e sim de energia renováveis como solar e eólica. Até aí, tudo bem. Acontece que ela queria fazer essa mudança de uma maneira tão rápida e tão drástica que naturalmente não consegue suprir a demanda de energia para manter o crescimento como um todo. Ocorre que daí depende de outros países e aí o preço explode. Aconteceu pior ainda, ela passou a ser extremamente dependente do gás vindo da Rússia. E aí ninguém previa que a Rússia entraria numa guerra com a Ucrânia e fecharia a torneira, diminuiria o montante, o fluxo que envia de gás para a Europa e, naturalmente, para a Alemanha, fez com que os preços simplesmente explodissem e culminasse com essa inflação que faz com que a população tenha muito prejuízo no seu poder de compra, tá? Claro, essa política começou, como eu falei, em mais de uma década, mas a invasão da Rússia à Ucrânia acelerou esses problemas com a União Europeia como um todo e mais especificamente com a Alemanha. Bom, alguns dados importantes. A economia alemã é uma das grandes exportadoras do mundo, é uma potência de exportação, com recorde atrás de recorde. Mas no mês de maio ela apresentou o seu primeiro déficit comercial em 30 anos. O que significa isso? A exportação menos a importação. Portanto, eles importaram mais do que exportaram, gerando um déficit no mês de maio que foi quase $1 bilhão, como a gente consegue ver aqui. E a que se deve esse déficit? Basicamente, a Alemanha é importadora de alguns produtos de commodities, como petróleo, como commodities agrícolas, e o preço desses ativos, o preço desses produtos subiram no mundo todo. Portanto, o preço daquilo que eles importam, ou de uma boa parte daquilo que eles importam, subiu no mundo todo, e isso fez com que o montante de importação fosse maior do que o montante que eles exportam, gerando esse déficit. E, obviamente, isso impacta a economia do país, da Alemanha, justamente por conta de você passar a ter uma saída de capital, você precisar pagar por essas importações, mais do que você está recebendo pelas exportações. Mas vamos voltar para entender um pouquinho mais o que levou a esse ponto que culmina agora no que a gente está falando. Bom, o mix de geração de energia elétrica da Alemanha, como a gente consegue ver aqui, no começo dos anos 80, a Alemanha produzia a sua energia, 60% vinha do carvão. Agora caiu para menos de 30%. Bom, a gente está vendo agora uma alta do carvão novamente por conta dos altos preços do gás, como eu falei aqui no começo do vídeo. Mas de qualquer maneira foi um decréscimo importante, saiu de 60% para algo como um pouco mais de 30% agora em 2022. Porém, o solar
cresceu bastante e representa hoje por volta de 10% da geração de energia da Alemanha, e a eólica por volta de 20%, que cresceu muito. E aí, até aí, tudo bem, só que a gente tem que lembrar que solar e eólica elas são intermitentes, você não consegue produzir toda a capacidade de demanda de um país e depender só de energia eólica solar, até porque ela depende de condições naturais. Então, o que a gente vê também aqui nesse gráfico é que a nuclear, a energia nuclear, que sim é considerada uma energia limpa para a grande maioria dos especialistas, mas para aqueles que ficam advogando em prol das causas verdes dizem que não, mas sem dados e sem base para isso, a nuclear caiu bastante na geração de energia da Alemanha, tá? Tô olhando aqui, a gente consegue pegar o gráfico e a gente vê que a nuclear, que era no começo dos anos 80 por volta de 26,5% da geração de energia da Alemanha, hoje representa por volta de 11,4%, tá? E o que acontece é que a gente também consegue ver nos dados em que a Alemanha ela vem focando muito em aumentar a sua produção eólica e solar. Vamos a alguns outros dados aqui que é interessante de ver. Se nós pegarmos os principais países que têm um mix de energia elétrica renováveis, ou limpa, melhor dizendo, são países importantes, como a Noruega, com 99%, a Nova Zelândia em segundo lugar com 81% da sua geração, e em terceiro o Brasil com 78,4%. Mas aqui cabe um detalhe, a energia hidrelétrica é considerada está sendo considerada nessa matriz. Portanto, por isso que como grande parte da matriz hidrelétrica, a matriz de energia do Brasil vem da água, vem da hidro, essa energia hidrelétrica está sendo computada aqui. Agora, se nós levarmos em consideração só a eólica e a solar, a gente vai ver que tem a Espanha em primeiro lugar com 33, quase 33%, Portugal com 31% e em terceiro a Alemanha com 29%. E aí que nascem os problemas, porque eles passam a ser extremamente dependentes da energia eólica solar, que não conseguem suprir a demanda para manter a indústria rodando e o crescimento do país, e sempre do lado de uma matriz eólica ou solar, você precisa acoplar próxima a essa geração uma outra fonte mais estável, que ela vem de combustíveis fósseis ou do gás. Se você aumenta muito a dependência do gás, acontece como a Alemanha agora, e você fica dependente de um país como a Rússia, primordialmente, e acontece um evento geopolítico como aconteceu, e os preços explodem, e a gente vê o poder de compra da população subindo demais, tá? Então tá aí o primeiro problema. O segundo ponto é que os alemães decidiram desativar praticamente em sua totalidade as usinas nucleares, ou melhor dizendo, em sua totalidade. Eles tinham 17 usinas nucleares em funcionamento e eles falaram que iriam desativar todas até final de 2022. Até o começo desse ano, eles já tinham desativado 14 das 17 usinas nucleares, como a gente consegue ver aqui. As que estão em azulzinho aqui são as usinas que estão já agendadas para desativar em 2022 e aí desativariam as 17 usinas nucleares. Eles mostraram algum tipo de arrependimento, tentar voltar a reativar as usinas, só que tem um problema. As usinas nucleares têm a necessidade do urânio, que é o principal produto para a geração da energia. E o urânio tem contratos de longuíssimo prazo. Portanto, eles falaram que é irreversível o montante que eles desligaram de usinas nucleares e que eles não conseguiriam fazer novos contratos de longuíssimo prazo com urânio para reativar essas usinas. Portanto, eles estão realmente na mão dos russos e isso tem sido mostrado dos preços como um todo, uma vez que, de novo, não dá para depender de eólica e solar ainda na atualidade para suprir toda a demanda da indústria e da calefação das pessoas do alemão como um todo, tá? Bom, o que a gente sabe é que a principal fonte de aquecimento das casas, principalmente nos invernos rigorosos na Alemanha, vem do gás e também das indústrias. As fábricas alemãs, elas já têm uma infraestrutura para receber
o gás para produzir a sua energia e fazer a sua atividade rodar. A gente não consegue mudar essa matriz energética das fábricas e das indústrias do dia para a noite. Você precisa de uma infraestrutura que demanda dinheiro, que demanda tempo, que demanda mão de obra. E aí eles estão de novo nessa sinuca de bico, nesse problema muito grande. Já começa a ventilar muitas informações de que a Alemanha pode ter que fazer racionamento de gás, obviamente de energia, naturalmente. Para quê? Para que não falte energia para as fábricas e para os domicílios no próximo inverno. A gente sabe que as indústrias como de alumínio, vidro, química dependem muito do gás e isso pode impactar diretamente a indústria, diretamente o crescimento, diretamente a contratação e diretamente a geração de renda de um país. E aí, esse país, que é a locomotiva da União Europeia, pode sim passar por grandes apuros e levar outros países juntos. Outro dado muito importante que já foi divulgado é que agora, no mês de julho, 40% do gás que vinha no Nord Stream 1, que é o gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, apenas 40% da capacidade está fluindo do gás que vem da Rússia para a Alemanha. Então você vê que tem uma capacidade ociosa aí, graças à guerra e graças às decisões dos russos que falaram que não iriam mais liberar totalmente o gás, uma vez que o Ocidente está impondo certas sanções e restrições também à Rússia. Então o que a gente vê é que esse fluxo de gás diminuiu no momento em que os preços já estão altos. Veja, hoje, 11 de julho, que eu estou gravando, o Nord Stream 1 está fechando por 10 dias para manutenção. Então deve diminuir ainda mais o fluxo de gás vindo da Rússia e isso pode subir mais ainda os preços, impactando mais ainda na inflação, que já está na máxima em 40 anos lá na Europa como um todo, tá? A principal empresa importadora de gás da Rússia, quer dizer, de gás russo, a principal empresa alemã importadora de gás russo, se chama Uniper. A gente consegue ver o preço das ações dela aqui, que em novembro do ano passado custava pouco mais de 40 euros e agora o preço dela está em 9,4. Hoje, na segunda-feira, ela está caindo mais 14%. Ela já caiu mais de 70% só em 2022. E algumas matérias importantes começaram a sair, como a gente consegue ver essa da Bloomberg aqui, falando sobre o possível resgate das empresas de energia da Alemanha pelos governos. A gente começa a ver mais soluções, ou supostas soluções, foram aquelas que nos trouxeram a esses problemas, sendo colocadas na mesa como principal solução para isso. O que, como a gente consegue ver aqui, a grande, saindo uma matéria importante, saindo na Bloomberg, falando que o mercado de energia não pode ser deixado na mão dos mercados. Mas ora, a gente começa a ver aqui aquilo que é mais falado e é verdadeiro. O Estado e o governo quebram a nossa perna, aparece com uma muleta e aparece como salvador da nossa vida, quando ele, no fundo, foi quem nos quebrou as pernas. O Estado alemão, assim como outros países, optaram por mudar a sua matriz energética do dia para a noite, passando a ser extremamente dependente de um único país, extremamente dependente de uma matriz de geração de energia, e fala agora que o culpado são os mercados. Isso naturalmente é uma narrativa, é uma retórica que a gente sabe e a gente vê que cada vez mais esses governos, principalmente esses progressistas, tentam colocar a culpa no mercado e o mercado cada vez passa a ser mais demonizado quando ele é o único salvador, se deixado de forma livre. Porque só um mercado livre em ampla e livre concorrência fará com que os preços cheguem mais acessíveis aos consumidores, uma vez que essas empresas, aos consumidores, uma vez que essas empresas precisam sobreviver e para isso precisam dar lucro. Mas eles ficam demonizando quem pode ser o salvador do problema e eles ficam trazendo à mesa de negociação o mais daquelas soluções que foi o que nos fez chegar a esse problema. Acontece que a gente não chegou do dia para a noite nesse problema. Isso são 15, 20 anos de decisões estratégicas erradas, cada vez ampliando mais o tamanho do Estado e a
mudança de matriz energética do dia para a noite, o que é impossível. A gente não chegou nesse problema do dia para a noite e a solução também não chegará do dia para a noite. A gente precisa aprender a pensar de médio e longo prazo, porque para corrigir esse caminho errado dos últimos anos, precisa tempo e não mais daquelas soluções que eles vêm propagando como sendo salvadores, eles mesmos, o Estado, para cada vez serem maiores e arrecadar mais dinheiro. Para a gente ter isso como conclusão, a gente vê que quem tem sofrido mais não é a Rússia, e sim a Alemanha. A Rússia, que sofreu primeiramente as sanções impostas pelo Ocidente, tem como outros mercados, hoje mesmo saiu que o Brasil pode comprar diesel muito mais barato da Rússia. A Índia aumentou em 50 vezes a sua compra de petróleo da Rússia. A China vem comprando, petroleiras americanas compraram petróleo mais barato da Rússia. Para a gente ter uma ideia, a Rússia ela não tem a Alemanha como principal comprador. A China é o primeiro comprador da Rússia com 49 bilhões, a Holanda com 24 bilhões, o Reino Unido com 23 bilhões, a Alemanha está em quarto. Então a Rússia consegue diversificar as suas vendas para outros países, enquanto a Alemanha depende única e exclusivamente, em primeiro lugar, do gás russo para suprir a sua demanda. Então a Rússia vem conseguindo driblar essas sanções muito melhores do que a própria Alemanha. A gente já falou, eu já falei aqui em outros vídeos sobre a valorização do rublo russo, que já está valendo mais do que estava pré-invasão da Rússia, uma vez que ele continua exportando para outros países e tem um fluxo de capital entrando, e isso faz com que o dólar valorize frente ao rublo e segure a inflação da Rússia. Em contrapartida, a Alemanha vem sofrendo com uma inflação extremamente alta. O ponto aqui é, a recessão na Europa será mais suave ou mais severa? Ou teremos um colapso industrial que fará com que a gente tenha que rever todas essas políticas da boca para fora de economia verde e de energia verde do dia para a noite? Ninguém aqui está pregando contra a energia verde, mas ela tem que ser feita de forma paulatina e de forma planejada. Senão, pode ser o fim da Europa, como eu falei em outros vídeos anteriores, uma vez que as economias mais saudáveis terão e já estão tendo que subsidiar as economias mais periféricas europeias.